meninas, boa tarde, Zé Vitor aqui. Essa é mais uma das tentativas de várias gravações. Dessa vez eu vou tentar fazer o menor tempo possível, né, porque os vídeos anteriores ficaram meio grandes, então vamos dar sequência. Estou aqui hoje para falar da teoria da aprendizagem significativa e a unidade de ensino potencialmente significativa. Bom, a TAS eu já falei ali, né, a teoria da aprendizagem significativa. Ela foi criada por Ausubel em 2003 e de lá para cá ela sempre teve adeptos, né? Teve algumas pessoas que trabalharam com ela e formaram a UEPS, né? Essa teoria ela tem alguns pontos importantes que eu vou falar agora, né? O principal deles trata-se da estrutura cognitiva que existe dentro do ser humano, né? Então, uma estrutura cognitiva pré-existente dentro do ser humano que ela foi criada ao longo de toda a vida. Então, na imagem aqui a gente tem uma estrutura cognitiva, né, só para dar um exemplo, que tem um conceito maior, o conceito da bolinha azul. Existem subconceitos para essa bolinha azul, que são as bolinhas verdes, e para as bolinhas verdes subconceitos, que são as bolinhas rosa. Né? É hierarquizado esse conhecimento, e todo esse conhecimento, esse repertório de conceitos, ele forma o conhecimento prévio que o indivíduo tem, que no caso o aluno vai ter. E para Ausubel é chamado de conhecimento subsunsor. Então a estrutura cognitiva contém o conhecimento subsunsor que deriva de um repertório hierarquizado de conceitos, né? Como eu falei, conhecido como conhecimento prévio. Dois pontos importantes na teoria da aprendizagem significativa. Primeiro, as informações são organizadas formando uma hierarquia conceitual. Então você vai ter sempre um conceito superior. 2. A modificação ocorre à medida que se confronta conhecimentos prévios com novas informações. Então, qualquer alteração hierárquica de conceito que ocorra ali só vai acontecer com uma nova informação. Então, por exemplo, a gente tem um conceito de evolução biológica. Ele é subordinado a um outro conceito, por exemplo, de biologia. Então, um aluno do terceiro ano, ele tem um conceito na cabeça dele que o homem veio do macaco. Mas, cientificamente, isso não é verdade, né? Nós e os chimpanzés temos um parentesco comum e a gente faz parte dos primatas, né? Então, se a gente conseguir colocar alguns pontos, por exemplo, como ancestralidade comum, que é um conceito de evolução, né? Explicar isso para o aluno, que é uma nova informação, ele vai conseguir confrontar aquela informação. Aí, o que acontece com essa informação? Ela pode passar por diferentes estágios, né? Mas antes dela poder se tornar uma nova informação, existe um conceito chamado de conceito facilitador. Como funciona? O conhecimento subsunsor, que é aquele conhecimento prévio, é aquilo que o aluno tem na cabeça dele. Então, o aluno do terceiro ano que está achando que o homem veio do macaco é o conceito facilitador. Então, o aluno tem o conceito facilitador errado. Conceito facilitador, que é o homem veio do macaco. Está errado cientificamente. Então, você traz a nova informação. Essa nova informação está falando que a gente tem ancestral comum, ancestralidade comum. O que acontece? Essa nova informação ela vai entrar nessa rede, né, que o aluno tem de conceito hierarquizado através do conceito facilitador. Então, o conceito facilitador ele é a âncora do processo. É o conceito facilitador que vai reter a nova informação. É assim que funciona. Então, o homem veio do macaco, é o conceito facilitador. Ele vai, junto com esse conceito, fixar a nova informação. Nós temos ancestrais comuns com os chimpanzés e não quer dizer que viemos do macaco, né? Bom, os novos conhecimentos que vão entrando, né? Vou dar um exemplo agora aqui. A gente tem uma estrutura cognitiva ali, a gente tem o maior conceito ali que é a bolinha cinza, e ele tem 3 subconceitos, a bolinha rosa, verde e azul. Então agora a gente vai dar uma nova informação, vai ser representada pela bolinha preta. Essa informação é aleatória, depende do caso, né? Então, por exemplo, essa informação da bolinha preta, ela pode ser acrescentada ao conceito da bolinha cinza. Nada demais, é hipotético, né? Mesclar. Ali no caso, a informação da bolinha preta e a informação da bolinha rosa, elas faziam parte do mesmo conceito. Então foi fixado ali e foi mesclado junto com a bolinha rosa.
substituir. Então, o conceito que está sendo feito ali é totalmente novo. Ele substituiu algo que estava errado. Por exemplo, se esse aluno tem por si que a evolução biológica é verdade, né, ele não tem uma teoria criacionista, ele podia muito bem substituir uma ideia criacionista e colocar uma ideia científica. O mesmo pode acontecer ao contrário. Uma pessoa que acreditava um dia na evolução teve uma fé abalada na ciência e pode passar a crer no criacionismo. E existe aqui um outro estágio que é o de reestruturação, que é um caso muito voltado para interdisciplinaridade. Então, por exemplo, a gente tem um conceito maior lá. A gente tinha um conceito maior da bolinha cinza. Só que esse conceito da bolinha cinza era da biologia. Só que quando chegou a bolinha preta, é um conceito que a geografia também tem. Então, a geografia e a biologia têm esse mesmo conceito. Então, ele reestruturou o que ele tinha e ele colocou lá, bolinha cinza com preta, é um conceito maior. Só que para esse conceito maior, ele existe os conceitos depois de biologia na bolinha cinza e o preto na geografia. Por exemplo, então o preto, que é a bolinha de geografia, vai ter dois subconceitos, a bolinha azul com preto e a bolinha azul. E a bolinha cinza vai ter o conceito do rosinha e o conceito do verdinho. Dois subconceitos para cada um, só que elas têm um conceito, conjunto. É o básico para executar a task. Bom, primeiro ponto, está até entre aspas, um passo zero, que ele é essencial. O professor precisa estar ciente da necessidade do aprendiz contexto. Tudo depende do seu público ou do seu superior, por exemplo, no contexto. Quem trabalha num colégio particular não dá aula do jeito que quer. Não tem muita liberdade, aquele material que tem que trabalhar e aquela meta ser cumprida. Na rede estadual, um pouco mais livre, mas também tem lá as matérias que devem ser ensinadas naquele período, naquele ano, naquela série. Também, se você dá aula particular, tem que ver a necessidade do seu aprendiz. O que ele quer? Ele quer passar no vestibular? O que ele precisa? Bom, ele está aí, ele não é essencial, de verdade, para a teoria da aprendizagem significativa, mas é essencial para a gente como professor. Bom, então o primeiro passo básico e essencial mesmo para executar a task, o conteúdo precisa ser potencialmente significativo. Ele precisa ter significado. Você tem que fazer o conteúdo estar no dia a dia. Colocar uma caixinha de conhecimento para armazenar mais conceitos. E o segundo, o aprendiz precisa estar disposto a aprender positivamente para aprender. Então, por que disposto positivamente? Porque um aluno ele vai para a escola, ele está na sala, ele tem um caderno, ele está lá, ele tem uma certa disposição para estar em contato com o ensino e poder executar a aprendizagem dele. Mas o positivamente quer dizer, ele tem que estar motivado, o assunto tem que ser interessante, sabe? Tem que ter o envolvimento do professor, aluno, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Só que a gente precisa que o aluno também esteja a fim de aprender. Bom, em outras palavras, é preciso identificar, planejar e executar a UEPS, Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. A UEPS é uma ferramenta que ela surgiu derivada da TAS. Vou falar dela aqui para frente. Opa! Errou! Bom, é a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa. O que é? É uma sequência didática. Sequência didática é um plano de aula, mas não só voltado para uma aula, mas sim para uma sequência de aulas que você tem um determinado conceito maior a ser explorado e ser entendido pelos alunos. Mas é mais do que você falar só do conteúdo, é você pegar esse conteúdo e ser orientado pela teoria da aprendizagem significativa, colocar um significado em cima desse conteúdo. De onde vem e por que usar o EPS? Existe uma carência de sentido e significados. Eu digo por mim que vim da rede estadual. Tem muito professor que dá o conteúdo para dar uma prova, você tirar uma nota, passar de série, pronto, acabou. Fim de papo. A LDB de 96, ela coloca que a gente precisa ter uma formação humana e profissional, ou seja, você tem que ter os conceitos importantes para viver na nossa sociedade e também está sendo formado para o mercado de trabalho. Não é bem isso que acontece em todos os cantos, E, então, essa UEPS ela é uma estratégia metodológica que é para nortear a gente como professor a agir exatamente em cima dessa carência. A gente não vai dar conteúdo por conteúdo, a gente precisa realmente colocar o significado em cima disso. Os artigos então que foram usados,
Foi isso aqui, a aplicação da unidade de ensino potencialmente significativa para a introdução dos conteúdos de Química e Biologia no ensino médio. E proposta de unidade de ensino potencialmente significativa na abordagem de evolução biológica no ensino fundamental. Foram os dois artigos. O que foi falado até agora e o próximo slide, eles são coisas em comum que tem neles. Um explora menos e o outro explorava mais, né, esse ponto da teoria da aprendizagem significativa. Ambos os artigos, né, eles ainda citam a importância do conhecimento prévio. Então, quando eu falo conhecimento prévio, então nesse momento na TAS, conhecimento substanciador. E nesse momento, quando a gente está falando de conhecimento na UEPS, é aquele momento que a gente faz a retomada do assunto, do conteúdo com os alunos. Né? Ah, vocês lembram da aula passada? Nossa, que vocês sabem disso. Então, o conhecimento prévio, que é o conhecimento substanciador, ele é utilizado tanto na TAS como na UEPS, só que em momentos diferentes. Quando a gente está na unidade de ensino potencialmente significativo, que é o nosso maior plano de aula, o plano que está norteando a gente, ele cabe como retomada de conteúdo. E para a teoria de aprendizagem significativa é conhecido como conhecimento substanciador. Seminário 9 é um relato de caso, ele acontece no terceiro ano do ensino médio. É um texto extremamente corrido. O mapa conceitual é a principal ferramenta para esse trabalho. As professoras que fizeram ele fizeram um mapa inicial do que elas precisavam ensinar, depois um mapa com conteúdo e daí sim montaram a UEPS delas. Era uma interdisciplinaridade entre biologia e química, então era um assunto mais complexo, denso. Talvez o mapa conceitual foi a melhor ferramenta que elas tiveram para nortear o trabalho delas. O seminário 10 também era um relato de caso, só que ele era feito no 9º ano. Ele estava bem mais estruturado, ele tinha muito mais, vou dizer, mais corpo de texto do que o seminário 9. E eu coloquei essa frase aqui: inserir o conhecimento prévio para buscar o conhecimento substanciador em diferentes momentos, várias vezes. Né? Durante toda o EPS deles existia um vídeo, eles tinham uma atividade diferente, um caça-palavra, depois outro vídeo na outra semana, um texto. Eles falaram muito do Wallace também, não só de Darwin. Né? Fizeram gesso, gesso não, gente, desculpa, eles fizeram fóssil a partir de gesso, eles fizeram o molde da mão deles, eles fizeram fóssil entre aspas, né, porque é só gesso. E eles trabalharam somente evolução, né, mas já vou falar aqui um ponto. No caso do seminário 9, né, esse artigo, elas trabalhavam no dia a dia delas como professoras, né, então sala grande, mais pessoas, mais de uma sala. O pessoal do seminário 10, eles trabalharam com esse 9º ano e eram 14 alunos. Então eles tinham tempo e condição de passar vídeo, atividades, eram menos alunos para serem controlados. Então facilitou, no caso, o pessoal do seminário 10. Bom, o objetivo do seminário 9 foi avaliar uma EPS interdisciplinar, que iniciou em uma série e concluiu em outra. Então, na verdade, elas começaram com o final do 2º ano e depois voltaram com eles no terceiro para poder aplicar o EPS. Os resultados e conclusões delas não são muito precisos, né? Se você está lendo ali o resultado, daqui a pouco já está nas referências. Então você leu a conclusão ali, se você for ler muito rápido, você não vê que você está passando pela conclusão. Bom, o uso da UEPS, eu coloquei até entre parênteses, elas colocaram, é importante, né? E elas fazem alguns julgamentos de valores durante a construção do artigo. Então, por exemplo, tem um momento lá que não é bem uma frase delas, mas elas parafrasearam que todo conhecimento, se ele for aprendido, se ele não for passado pela TAS, ele vai ser um conhecimento de espúria. Então, seria um conhecimento vago que vai ser só armazenado por ser armazenado. Isso acontece com pessoas que estão escrevendo ali com mais paixão, emoção. No caso, quando eu digo por mim que sou da área de educação, a gente às vezes acaba colocando essas coisas em jogo. O seminário 10, o objetivo era abordar a evolução pela teoria da aprendizagem significativa apoiada em um EPS. Então eles tiveram muita atividade e interação, como eu falei no slide anterior. A conclusão deles foi extremamente mais precisa, tinha muito mais corpo de texto, né? E o uso da UEPS demonstrou-se significativo. A conclusão deles, se não me engano, tem umas 2, 3 folhas. Bom, toda
trabalho deles assim é bem encorpado, tanto introdução, resultados, tudo está bem descrito. E só para colocar um outro ponto, o Seminário 9 eu sinto que elas colocaram bastante emoção, até que falei do julgamento de valor que elas fazem em mais de uma ocasião. E o Seminário 10, os meninos que trabalharam no Seminário 10 trabalharam com muito mais razão na hora de escrever. Bom, isso aqui não é para assustar ninguém. O principal ponto que está aqui, que eu vou falar rápido, que isso aqui ele demora para falar, né? Nós como professores, onde que a gente está? A gente está ali no cateto oposto. A gente está no ensino, né? A aprendizagem é um processo que o aluno faz, então é ali que o aluno está, ele está na hipotenusa. Né? E o conhecimento prévio é onde também é do aluno, né? É o aluno que tem o conhecimento prévio. Né? Então o que acontece nesse sisteminha? Se a gente tem muita coisa no ensino, muita aula, muito conteúdo, a gente está aumentando a área da hipotenusa, né? A área não, gente, a distância da hipotenusa. E o que a gente faz para poder diminuir, né, essa quantidade de coisas que a gente tem no ensino para não crescer tanto o traço da hipotenusa ali? Né? Como? A gente usa o conhecimento prévio. O conhecimento prévio ele é um caminho que está tangenciando entre aprendizagem e ensino. Né? A gente usando o conhecimento prévio, que é o conhecimento do sensor, a gente ganha um tempo e não sobrecarrega a área da hipotenusa, que é a área de aprendizagem do aluno. Bom, espero que tenham entendido, era mais ou menos isso, não vou explorar, porque acho que agora o vídeo já deve estar grande. Obrigado pela paciência, espero ter feito o vídeo com menor tempo e ter falado em uma altura suficiente. Obrigado.